A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Continuando os nossos vídeos, explicando ou tentando explicar um pouco daquilo que foi ensinado no nosso curso. Hoje vamos falar dos atributos de Deus. Como podemos falar sobre quem Deus é? Então, o estudo teológico nos ensina que Deus tem atributos e alguns desses atributos são comunicáveis. Quer dizer que ele pode e divide esses atributos conosco, que somos seus filhos e somos criados a partir de sua essência poderosa. E tem alguns atributos que chamamos de incomunicáveis. São aqueles que só pertencem a ele e esses ele não divide com ninguém. Entre os atributos incomunicáveis, nós temos a imutabilidade, que é a essência do seu caráter que não muda. Malaquias capítulo 3, versículo 6, ele não muda. Se ele mudasse, diz a palavra de Deus, que todo o universo ruiria. Outro atributo é a eternidade. Eternidade não é viver para sempre. A eternidade a qual nos referimos a Deus não é ele ter partido de um ponto e agora não mais perecer, não mais morrer. A eternidade de Deus, ela é explicada como sendo a existência de Deus fora do tempo, fora da nossa realidade, é algo que é sem começo e sem fim. Deus é eterno nessa magnitude. Nós seremos eternos a partir do momento que entrarmos na glória de Deus, aí sim seremos eternos, estaremos com Ele em eternidade. Porém, a nossa eternidade teve um começo quando nós fomos gerados, quando nós nascemos, e aí, a partir de então, passamos a existir como vida. Mas, porém, quando parte-se para a eternidade de Deus, essa eternidade ela não tem começo, ela não tem fim, é algo fora da nossa realidade. Outro atributo de Deus que ele não comunica, com as pessoas, com pessoas, é a onipresença. É o ato de Deus estar simultaneamente em todos os lugares. E como isso funciona? Funciona da seguinte forma: Deus, ele transcende a nossa realidade, ele transcende a nossa física, nossa percepção. Então Deus pode estar dentro de qualquer lugar, mas até dentro de um baile, até dentro de uma balada, até dentro da discoteca, de um bar, de um prostíbulo, de lugares que não são considerados santos, sim. Sim, Deus pode estar dentro de qualquer lugar. Para efeito de exemplo, vocês devem ter ouvido falar de pessoas que estavam dentro de um local impróprio, ou impróprio para pessoas que não são crentes, mas lá dentro desse local eles sentiram, ouviram algo da parte de Deus. E aí essas pessoas tornaram em si e se voltaram para Deus. Exceto que isso nos causa espanto, porque nosso Deus é santo, mas ele é santo, mas também é poderoso. Então ele pode estar em todos os lugares como lhe parecer conveniente. Ele é Deus, tá? O próximo atributo é a onisciência, que é o conhecimento total do passado, do presente e do futuro. Não quer dizer que Deus vai sair revelando todas as coisas à torta e à direita,
como algumas pessoas têm pretendido fazer em algumas igrejas por aí, né? Mas vamos ficar aqui só na questão teológica. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe do que aconteceu, Deus sabe do que está acontecendo e Deus sabe do que irá acontecer. Isso é a sua presciência, isso é a sua onisciência. E o último atributo comunicável é a onipotência, que é o poder ilimitado, conforme a sua natureza. Não vamos confundir, porque há algumas perguntas jocosas, algumas brincadeiras, que têm um fundo de desafio e de verdade, que dizem que se Deus pode tudo, por que Deus não para as guerras? Se Deus pode tudo, por que Deus não para a maldade? Se Deus pode tudo, por que Deus não pode criar, por exemplo, uma pedra que ele mesmo não poderia remover? São perguntas que são desafios que fazem aqueles que são crentes com um pouco de uma piada, né, uma anedota, mas que são até de fato pertinente. Isso nós vamos explicar mais à frente, mas só para os irmãos terem uma ideia, Deus, ele, apesar de ser onipotente, de poder todas as coisas, Deus se limita naquilo que ele se propõe a fazer. Ele pode acabar com todo o mal? Sim, ele pode acabar com todo o mal. Mas o ser humano é quem escolhe o mal. Ele fez o ser humano dotado de uma escolha, da possibilidade de escolha. Ele coloca na frente do ser humano, à disposição do ser humano, a escolha que ele quer fazer. O mal não provém de Deus. O mal é uma consequência das atitudes que os seres humanos tomam. Mesmo que o mal venha afetar pessoas inocentes, o mal ainda é escolha das pessoas que decidiram excluir Deus do seu caminho, tá certo? Mais na frente nós vamos explicar mais sobre esse assunto, mas por enquanto é só para você entender que o poder ilimitado de Deus não afeta o seu entendimento e ao livre-arbítrio que ele deliberou para o homem, tá bom? Então, a partir de agora, vamos passar para os atributos comunicáveis, que são os atributos partilhados com o ser humano. Só um adendo, nós vamos falar do primeiro atributo comunicável, que é o amor, a essência manifesta no sacrifício do seu Filho. Através do sacrifício de Cristo, ele demonstrou o seu grande amor. Em 1 João capítulo 4, versículo 8. Só que você tem que entender que Deus não é amor. Deus não tem amor como nós temos. Nós temos amor por alguém, nós temos amor pela nossa igreja, nós temos amor pelos nossos parentes. Deus, ele é amor. É a essência de Deus. E por essa essência, e por ser essa essência, Deus não pode deixar de amar as criaturas que ele trouxe à vida. Certo? Então, qual é a maior manifestação de amor da parte de Deus? Foi ter enviado o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Deus é amor. O segundo atributo que ele comunica com os que creem nele, com os que seguem a ele, é a santidade. Santidade é a perfeição moral absoluta e separação do pecado. Ele não tem santidade, ele é santo, ele está à parte, ele está acima.
nós procuramos nos santificar porque nós queremos estar perto dele. E para estar perto de Deus, nós precisamos ser santos, nós precisamos rever os nossos conceitos, pedir perdão pelas nossas falhas, procurar estar de acordo com o que diz a palavra de Deus. Então, isso é comunicável com o ser humano. O ser humano pode fazer isso. O ser humano pode se separar, o ser humano pode se santificar, o ser humano pode buscar a presença de Deus e assim estar em santidade. O terceiro atributo comunicável é a justiça. Lembrando mais uma vez, Deus não tem justiça, Deus é justiça. A base do trono de Deus é justiça, diz a palavra de Deus. A justiça é equidade perfeita, recompensa e punição correta a quem deve ser punido. Cuidado quando você pedir a justiça de Deus, porque você pode estar procurando ou puxando para si algo em que seja desagradável para você, porque Deus é extremamente justo, Deus é extremamente ético, moral, ele pune de forma assertiva aqueles que praticam a injustiça. E isso pode ser comunicável conosco. Nós temos, como servos de Deus, que ser justos, que sermos imparciais, e mesmo que essa decisão venha nos causar algum desconforto, nós devemos optar pela justiça, porque assim é o nosso Deus. E o último, para a gente encerrar, é a misericórdia e a graça, que também pode ser traduzida como compaixão na dor e no favor imerecido. Irmãos, Deus, ele não nos deve nada. Deus, ele não precisa do seu louvor, da sua adoração. Tem umas pessoas aí dizendo que Deus precisa da nossa adoração, que Deus precisa do nosso louvor. Deus não precisa de nada do ser humano. A adoração ele tem no céu. O livro de Isaías, capítulo 7, mostra os serafins, anjos, ardendo em fogo e adorando o Senhor 24 horas. No livro de Apocalipse nos mostram que Deus recebe a adoração dos seus anjos, que Deus recebe a adoração dos seres celestiais. Que adoração ele precisa do ser humano? Deus não precisa de você para fazer o serviço dele. A Bíblia diz que se ele enviar, os anjos dele fazem o serviço que ele precisa em fração de segundos. Deus não precisa do ser humano para absolutamente nada. Tire isso da sua cabeça. Precisa para pregar o evangelho. Sim, precisa para pregar o evangelho. Mas se tu não quiser pregar o evangelho, outra pessoa prega. Deus envia missionários. Então, missionários que têm que têm o entendimento de que eles são peças e ferramentas na mão de um Senhor, na mão de um Deus que pode todas as coisas. Então, não fique se achando que é muita coisa, porque nós somos pó e cinza. Nós somos o que somos e o que temos é graça de Deus, misericórdia dele nas nossas vidas e o favor imerecido. Então, da mesma forma que você recebeu a graça, a compaixão, e quando Deus te viu na dor, te socorreu, quando você perceber que o seu irmão está dessa mesma forma, use de misericórdia e use de graça, porque foi assim que Deus fez com a tua vida, tá certo? Para encerrar, eu quero que você entenda que os atributos comunicáveis de Deus são pedaços da essência de Deus na vida do ser humano. Que isso possa abençoar a sua vida, que isso possa trazer algo da parte de Deus para você. Continue estudando, continue buscando e qualquer dúvida, você sabe como me contactar para poder
conversarmos mais a respeito disso. Em nome de Jesus, fique com Deus.